Olá, Namastê, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou comentar uma discussão que rolou lá no meu Instagram sobre monogamia. Então fica aqui e vamos ver o que sai daí. Bom, tudo começou quando eu postei lá num Stories que eu tava meio indignada com a posição de um jornalista que tá na história de um cara, o cara morreu, muitas mulheres brigaram no enterro dele, porque tipo assim, ele tinha muitas mulheres ao mesmo tempo. E que monogamia era uma palhaçada. Ele era contra, tipo, os homossexuais. Ele falava que ser homossexual era pecado. E eu falei, meu, o cara é contra o homossexual, mas beleza, ele trair as mulheres é suavão, né? E aí ele pegou e falou, monogamia é uma viagem. Beleza, se o cara quer ter várias minas, ou a mulher quer ter vários caras, desde que seja conversado. Comecei a interagir daí lá no Instagram com os comentários, e que todo mundo concordou comigo, é que a maioria das vezes acontece, mas é homem traindo mulher. Se o cara ou a mulher quer trair, trai, desde que tenha a capacidade de ir lá e contar pro seu parceiro, para o seu parceiro ou parceira ter a liberdade de decidir o que vai fazer. E também decidir métodos de prevenção de doença sexualmente transmissível. Porque a gente sabe que existem muitas mulheres que são casadas e monogâmicas e se dizem fiéis que têm o vírus do HIV, né? Ou outras doenças sexualmente transmissíveis. Então eu acredito que a gente não tá mais num lugar, né, numa época pra julgar moralmente se isso é certo ou errado, bom ou ruim. A pessoa faz o que ela achar melhor para a relação dela, porém que ela seja verdadeira para no mínimo dar a liberdade da outra pessoa decidir, né, sobre método anticontraceptivo, prevenção de doença sexualmente transmissível e se a outro lado, né, a parceira ou o parceiro também quer ter a mesma prática para fora da relação, porque muitas vezes o que a gente vê é o homem, ele quer que a mulher seja monogâmica e fiel a ele, mas ele se acha no direito de não ser e de ter outras mulheres. Tanto que na nossa cultura a gente vê que se endeusa muitas vezes o homem garanhão e a mulher que fica com outros é xingada, valorizada perante a sociedade. Então, vamos analisar essa lógica básica. O que existe a monogamia, né? Será que a monogamia sempre existiu desde os primórdios da raça humana? Ou ela foi culturalmente definida, vamos dizer assim, por algum motivo? Qual foi esse motivo? E por que majoritariamente, a monogamia é imposta para as mulheres e não para os homens? Teve uma das meninas que citou, né, esse livro aqui, que chama A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, que foi escrito pelo Engels. Um estudo também histórico, como que se davam os laços de parentesco e em relação com a terra e a produção de alimentos, por exemplo. Ele fala que várias comunidades que existiram na terra, antes de existir a propriedade privada e o início do capitalismo, né, eram propriedades comunitárias e que, de base, elas não tinham, ainda não existia essa ideologia na época, mas elas eram socialistas, porque tudo era de todo mundo. Eu estou lendo esse livro aqui, A Queda do Céu, do Davi Copenaua, e Copenaua contando como que é o jeito que os indígenas no Brasil vivem, como ele foi criado, como são as comunidades, as aldeias, como se dá a organização. E realmente, tipo, não existe uma propriedade privada, tipo, essa casa é só minha. Não, eles moram em casas comunitárias e todos os homens trabalham na roça e todas as mulheres fazem as funções distribuídas na tribo, depende muito da tribo, mas que existe a distribuição, tipo, os objetos até ali pra ele conta, né, que quando uma pessoa morre, objetos que ela tinha, eles são queimados junto com o corpo, na tradição Yanomami. Não fica nada, tipo assim, não tem uma briga pra falar quem que vai ficar com aquele objeto do cara que morreu, porque traz má sorte. Essa coisa da propriedade privada, tipo, de herança, nem existe. De várias sociedades, os indígenas norte-americanos, lá no Havaí também, a Índia, que viviam de um jeito assim comunitário, né? Todo mundo era dono de tudo, os objetos eram compartilhados e a produção de alimentos era para consumo próprio, não precisava ter o excedente de produção. E nesse caso, não existia essa coisa da monogamia. Existia, tipo, casamento entre famílias, os filhos sabiam quem eram as mães, mas não tinha um laço, assim, firme com um pai. Tinha tios que eram os irmãos das mães. A linhagem de descendência era matrilinear. A partir dessa linhagem matrilinear, que eram definidos os próximos casamentos, para não ter casamento entre irmãos, né, e primos.
E aí, casamentos entre comunidades diferentes famílias, e aí dependendo da cultura, como era o arranjo, né? A mulher que ia para outra comunidade, se era o homem, se tinha uma junção de duas tribos, enfim, tem diversas ali modalidades. E algumas vezes fica até confuso pra gente, pra nossa mentalidade atual. É interessante, eu acho, conhecer. Como que surgiu, então, essa história da monogamia, né? Principalmente pra mulher. Junto com a propriedade privada, dessa produção pra excesso e seja vendido ou trocado, então começou-se a delimitar também as terras e começou-se, assim, tipo, e foi um processo lento e gradual, né? Mas finalmente a gente chegou no momento que essas terras tinham donos, que era uma propriedade privada. Era em nome do homem. E por isso, o homem tinha que saber quem eram os filhos dele, porque existia a herança. Se a mulher só tivesse relação com ele, né? Se a mulher fosse totalmente monogâmica e fiel e casasse virgem. Porque senão como que ele vai saber quais são os herdeiros? Justamente para ter esse controle dos bens privados. E que começou a ser esse apego pelos bens privados também junto. Foi uma coisa que foi, tipo, evoluindo conforme também as cidades foram crescendo, as populações foram aumentando, por causa justamente dessa evolução da agricultura, a introdução à edição americana, que foi escrita pela Eleanor Burke. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, eu escutava gente falando assim, se hoje tem um patriarcado, repressor, não sei o quê, é porque quando era matriarcado, também era repressor com os homens, não sei o quê. Aí ela vira e fala assim, logo se tornou evidente que o matriarcado, no sentido do poder exercido pelas mulheres sobre os homens, comparável ao que os homens posteriormente exerceram sobre as mulheres, nunca existiu. E claro que ela, tipo, fica aqui páginas e páginas explicando por quê. E a conclusão é essa. Quer dizer que está claro que os sistemas matrilineares cederam aos sistemas patrilineares com o desenvolvimento das relações exploradoras de classe. O capitalismo é o que, basicamente? Qual que é a definição do capitalismo? Explorar a mão de obra, né? Explorar a mais-valia. Ela não se apropria daquilo que ela produziu. Ela dá o tempo dela, o valor dela, e quem vai se apropriar grandemente desse valor, desse trabalho, é o patrão. Hoje tem outras relações mais complexas ainda para serem analisadas e explica muito bem como a monogamia e o patriarcado estão totalmente conectados com um sistema de exploração de classes, ou seja, o capitalismo. Tudo começou com uma ideia, com uma história aí sobre monogamia, não monogamia. A possibilidade da gente criar novas formas de se relacionar não é pra gente julgar o que os outros escolhem, mas como surgiu essa discussão do patriarcado, que a monogamia normalmente, majoritariamente, historicamente, é imposta sobre as mulheres e não sobre os homens. E isso não é biológico, porque já tá muito bem explicado nesse livro. E em outros livros, a gente que fala, porque a mulher só menstrua, daí ela só pode ter um filho, daí ela só tem um útero, e o homem tem um monte de esperma, então por isso que o homem, ele quer ir lá e copular com várias mulheres, e a mulher não quer outros homens. Escolhe viver numa relação monogâmica é muito mais por uma questão afetiva, cultural, social, imposta, valor, julgamento, do que por causa de biologia, né? Fala sério. Essa conversa aí já ficou lá pra trás, ó, a gente tem que esquecer essa história. Como a monogamia foi justamente um jeito de posicionar também a mulher politicamente, subjugar, tirar ela também do lugar de posicionamento político, que antes em outras sociedades matrilineares, as mulheres mais velhas tinham um poder de fala e decisão muito maior. Tinham o lugar do debate. Depois, com o patriarcado, isso foi decaindo, e hoje tá se retomando um pouco mais o lugar de fala da mulher, né? Pouco a pouco. Tem muita gente que defende que realmente mulher tem que ficar em casa e fazer o seu papel de ser feminina. E o que é ser feminina, né, gente? Que viagem isso. Isso também é uma atribuição de valor e as pessoas acham que isso é uma coisa natural. Mas não é natural, nada a ver. Natural é ser cada um do jeito que tem que ser. Isso que é a natureza. Não tem que ter, todas as mulheres têm que ser iguais. Essa abertura pra gente começar a observar livremente, sem julgamento, que existem muitas formas de se relacionar, possa ser um jeito também de começar a ver diferente essa relação nossa com a política e com essa relação com o modelo econômico que a gente vive e reproduz. E que ele se reproduz através da exploração da mão de obra e da natureza, de produzir mais do que é necessário para a subsistência, de consumir mais do que é necessário para a subsistência. E isso está calcado
dentro dessa lógica da propriedade privada. Como que a nossa sexualidade também passa por tudo isso, né? Como que tá conectado. E comenta aí o que você achou, o que você pensa sobre toda essa história. Um beijo. Namastê.